Deus vive dentro de nós. Este será o tema da nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Desejo a você um bom dia desde já e peço a você que nos acompanhe todos os dias aí nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo, 6 horas da manhã. Estamos juntos orando. Se você não puder ouvir às 6 horas, pode ouvir outro horário que com certeza Deus vai falar ao seu coração. Nunca esqueça de compartilhar o vídeo, pois pode ser que alguém esteja precisando ouvir muito a palavra que Deus ministra também ao seu coração e vai ministrar ao coração da pessoa que você ama também, tá bom? Vamos então à nossa devocional? Então o tema, como eu disse a você, será o seguinte: Deus vive dentro de nós. O texto bíblico será o seguinte, 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Irmãos e irmãs, o capítulo 6 do livro de 1 Reis nos fala da dedicação de Salomão em construir um templo maravilhoso para o Senhor nosso Deus. Obra essa que durou 7 anos e que foi feita com muita excelência. Tudo foi feito com muito requinte, com muito cuidado e feito por pessoas que eram verdadeiras artistas, para que tudo ficasse de forma suntuosa, pois o nosso Deus é excelso e ele é merecedor do melhor. Agora, podemos nos perguntar por que fazer uma construção tão bela, tão cara e tão maravilhosa assim? Por que gastar tanto recurso e tanto dinheiro em uma construção? A resposta para isso é muito teológica. Ela começou quando o Senhor libertou o povo de Israel do Egito e os acompanhou pelo deserto. Deus falava com Moisés lá no Monte Horebe, mas o Senhor queria estar perto do seu povo. Então disse a Moisés para o povo subir à sua presença, mas o povo ficou com medo de se achegar diante do Senhor naquela montanha. Então Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, uma tenda que poderia se mover, mas que ficaria sempre com o povo ao seu redor, dando ali a sensação de que Deus habitava com eles e em sua caminhada, e não mais numa montanha. Daí então veio Salomão, uns 500 anos depois, muita coisa aconteceu, né? E Salomão então fez o templo, pois o seu pai Davi percebeu a injustiça dele morar num palácio e Deus morar em uma tenda. Esse templo representava a morada do Altíssimo, o lugar onde Deus iria habitar e que seu povo poderia se achegar a ele. Alguns, mesmo de longe, oravam em direção ao templo para pedir perdão e a misericórdia de Deus quando não conseguiam ir até Jerusalém. E Deus disse que ouviria essas orações. O Senhor legitimou essa ideia nos versículos que lemos, dizendo a Salomão que iria viver no meio do seu povo e não o abandonaria. Só que tanto o tabernáculo e o templo de Jerusalém eram sombras do que realmente Deus queria fazer. Deixe-me explicar isso melhor. Deus estava sinalizando que queria comunhão com o seu povo, mas não simplesmente através de um lugar físico, fosse ele uma tenda ou um templo maravilhoso. Na verdade, o que Deus sempre quis era e é estar dentro dos seus próprios filhos, ou seja, dentro daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E foi o que aconteceu, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, o próprio Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de todos os seus filhos e estar para sempre no meio daqueles que o adoram em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma forma maravilhosa e ele ensinou que nós somos hoje o templo do Espírito Santo, o lugar da habitação de Deus.
Por isso, nós devemos sim cuidar do nosso corpo como se estivéssemos cuidando do lugar da habitação do Senhor. Por isso, evitamos os pecados de carnalidade, de prostituição, de vícios, para não destruirmos e tornarmos imundo o templo de habitação do Senhor nosso Deus, que é a nossa própria vida. Eu pergunto a você, você é uma habitação do Espírito Santo de Deus? Você acredita que Deus pode habitar em sua vida? Isso só pode acontecer quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Ele vai nos fazer nascer de novo e termos dentro de nós a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do próprio Deus, nos ajudando a orar, a buscar a sua face, nos ajudando a aprender da sua palavra, que é a Bíblia, e acima de tudo, vai permitir que Deus se manifeste através de nossas vidas, o que nós chamamos do testemunho cristão. Sendo um templo do Espírito Santo, nós vamos produzir o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade, benignidade. Nós vamos ser sal para essa terra e vamos ser luz para este mundo, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que vai habitar e que habita em nós. Se Ele habita em nós, seremos pessoas melhores, teremos nossos temperamentos controlados, amaremos mais as pessoas, viveremos diante da presença do Senhor em todo o tempo e Deus estará conosco todos os dias e em qualquer situação. Se Ele vive em nós, entenderemos o reino de Deus e viveremos aqui em prol da vida eterna. Amém? Você entendeu essa palavra? Você quer abrir o seu coração hoje para que o Espírito Santo habite dentro de você? Faça isso e seja muito feliz. Vamos orar. Fique conosco até o final, porque vamos colocar diante de Deus a nossa corrente de fé e oração. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra, que nos mostra, ó Deus, o cuidado, o zelo que Salomão teve para construir o templo de Jerusalém, sinalizando assim, Pai, o que realmente iria acontecer lá na frente, quando o Senhor Jesus iria salvar a humanidade e trazer para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, ó Deus, trazer a possibilidade de abrirem coração e terem o Espírito Santo dentro de cada um, Pai. Obrigado, porque nós hoje somos o templo, os templos do Senhor. Nós hoje somos os lugares da habitação do Deus Altíssimo. Habite em nós, Pai, nos ajudando a orar, a buscar a sua face, nos ajudando a ter fé, Pai, nos ajudando, Deus, a viver uma vida melhor, confiando, Deus, colocando nossas vidas em Tuas mãos, a ter o nosso temperamento controlado, a sermos pessoas melhores, a produzirmos o fruto do Espírito Santo na nossa vida, amando mais, Pai, tendo alegria, tendo paz, Senhor, e vendo a vida de uma maneira que já estamos vivendo no reino de Deus, meu Pai, e assim crermos na esperança da vida eterna, na ressurreição de nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, abençoe o meu irmão e a minha irmã, para que ele abra o coração e aceite o Senhor Jesus como Salvador. Espírito Santo, toca nessa pessoa, porque eu sei que o Senhor quer fazer dela uma habitação da sua presença, em nome de Jesus. E queremos nesta hora, Pai, colocar diante do Senhor a nossa corrente de fé e oração que fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã. Pedimos ao Senhor, ó Deus, por aquelas dificuldades e lutas que temos passado. Às vezes, Senhor, nos deparamos em certos becos sem saída que nós realmente precisamos de um milagre, de uma atitude sua que seja um sobrenatural, Pai. Ó Deus, eu, como ser humano, não tenho como saber o que o meu irmão e a minha irmã estão precisando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece as lágrimas, o sofrimento, a dor, a exaustão, o cansaço, seja físico, mental ou espiritual, que essa pessoa tem passado. E eu peço ao Senhor que dê a ela conforto, que dê a ela saída, que dê a ela uma direção, que dê a ela paz, meu Pai. Tudo que está tentando roubar a paz, a alegria do coração deste meu irmão, da sua família, seja quebrado, seja repreendido em nome de Jesus. E os teus filhos, ó Pai, sejam felizes para a honra, glória e louvor do teu nome. Temos a certeza que o Senhor quer o melhor
para aqueles que são teus filhos e filhas. Por isso, abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão, quem sabe, com câncer, com caroço, com problemas de sangue, com problemas de coração, com problemas no cérebro, quem sabe, Pai, problemas tão graves que aos olhos dos médicos não tem solução, mas o Senhor é Deus para operar grandiosamente. Seja com esse meu irmão que vai fazer uma cirurgia, que está preocupado, com medo de morrer. Oh, meu Deus, toma a mão dos médicos, dos enfermeiros, abençoe os medicamentos que ele vai estar tomando ou já está tomando, Pai, em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa, Pai. Oro por aqueles que estão com causas perdidas, meu Deus, que já deram o decreto, já deram o veredicto, dizendo que eles perderam, mas o Senhor é Deus que pode colocar uma vírgula em todos esses decretos e mudar a história. Ó Pai, abençoe os que estão em desespero de coração, precisando de um emprego, precisando de uma solução na vida conjugal, meu Pai. O casamento está prestes a ser destruído, acabado, arruinado, mas eu peço ao Senhor que entre com uma provisão de uma solução. Em nome de Jesus, abençoe os filhos, abençoa, Pai, as famílias, o esposo, a esposa, abençoa, Pai, a igreja, os pastores, os discípulos, os servos do Senhor que trabalham, os missionários, meu Deus, abençoe o nosso país, a nossa cidade, os nossos governantes, meu Pai, que o Senhor possa guardar o nosso país, nos livrando de todo mal, de todas as armadilhas do inferno. Colocamos os governantes debaixo das tuas mãos, para que o Senhor seja aquele que governe o nosso país, meu Pai. Em nome de Jesus, que oportunidades venham ao coração do meu irmão e da minha irmã, para que ele saiba que o Senhor é Deus e que o Senhor está ajudando. Em nome de Jesus oramos, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Seja um dia de bênção, um dia de alegria e de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder compartilhar com você a palavra e orar por você. Que Deus te abençoe, viu? O Senhor esteja guardando e fortalecendo a sua vida. Não esquece de compartilhar o vídeo. Eu sou o pastor Clodoaldo e todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha aí e vamos divulgar a palavra do Senhor. Um grande abraço. Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.